Capítulo 26. Crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço, quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para a destruição, Deus quer utilizá-la para fortalecer você. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isto, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais resumidas descrições de seu caráter são o fruto do Espírito, mansidão e domínio próprio, e aqui não há nenhum conflito algum com as leis judaicas. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus Cristo. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência e de todos os outros frutos encarnados em uma única pessoa. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Jesus. Como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele os cria instantaneamente? Será que algum dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente preenchido de forma plena por essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você pode aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais é tentado a exteriorizar uma característica exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação supre a oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis, que ainda por cima nos amam, não exige nenhum caráter. Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria se baseia no seu relacionamento com Deus. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós, fazendo que tudo saia como planejamos, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de caos e confusão. Qualquer um pode ficar tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ficar preocupados ou temerosos. Da mesma forma, a paciência é cultivada em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos revoltar por causa de nosso pavio curto. Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes, e a resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se mais semelhante a Jesus. Como a tentação funciona? É útil saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia, bem como os velhos truques, desde a criação. Todas as tentações seguem o mesmo padrão. Foi por isso que Paulo falou: somos bem familiarizados com seus esquemas malignos. Na Bíblia, aprendemos que a tentação segue um processo de 4 fases, que Satanás usou tanto em Adão e Eva quanto em Jesus. Na primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança, ou de controlar os outros. Pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado e de sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento,
que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de forma errada. Tome cuidado com atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso, você deveria ter isso agora. Vai ser emocionante, confortante, vai fazer com que você se sinta melhor. Pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância onde ela ocorre. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em uma outra época. Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia diverte: cuidado, não deixe os maus pensamentos ou as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastar do Deus vivo. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade e é chamado o pai da mentira. Tudo o que ele lhe disser será falso ou nada além de uma meia-verdade. Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você será mais esperto que Deus, você pode estar bem com isso, ninguém vai saber, vou resolver os seus problemas. Além do mais, todo mundo está fazendo isso. Ora, é só um pecadinho, mas um pecadinho é como uma gestação recente, acabará aparecendo. A quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cairá na armadilha sobre a qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Superando a tentação. Compreender como a tentação funciona é proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você a supere. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados, tão somente por ter sido tentados. Isso é má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação uma lisonja. Satanás não tem de tentar aqueles que já realizaram sua vontade diabólica. Estes já pertencem a ele. A tentação é sinal de que Satanás odeia você e não sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos em um mundo fora da presença de Deus. Não fique surpreso, abalado ou abatido. Por isso, seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz: quando uma tentação vier, e não se uma tentação vier. Paulo orienta: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam.